Meu nome é Marcelo Etruri Santos, eu sou médico ginecologista e obstetra. Meu nome é Gustavo de Freitas, sou aluno atualmente do 7º semestre. Eu sou a Isabela, eu sou do curso de medicina, estou no 8º semestre. Eu me chamo Juliano Córdova Vargas, eu sou médico oncohematologista. Meu nome é Hilary, eu tenho 24 anos, eu sou de Pernambuco, vim morar aqui em São Paulo para fazer faculdade de medicina. Meu nome é Júlia Cipriano Oliveira, eu sou uma aluna do 7º semestre do curso de medicina de São Camilo. Meu nome é Ana Carolina, sou médica, sou cardiologista, trabalho aqui na São Camilo desde 2023 e aqui no Promove também desde a entrada. A medicina é o maior ocupante do Promove, né, em termos de ensino e assistência. O Promove é um campus do centro universitário, né? Então a gente não é especificamente uma unidade de saúde, sim uma unidade de educação. Mas a gente consegue fazer assistência junto com o ensino de uma forma bastante integrada aqui. E o objetivo das nossas atividades aqui com esses alunos é um objetivo de quem está começando a sua carreira vendo pacientes, né? Então ajudá-los nesse processo de fazer uma boa história, fazer um bom exame físico, ter raciocínio clínico, pensar nas doenças, né? E o que tem de grande diferencial aqui é como a gente está bem estruturado. Porque apesar de eu ser uma defensora do SUS, eu acho que ele dá o básico para todos, tá? Ele tem um problema grave de infraestrutura, que aqui no Promove a gente não tem. É um lugar excelente, com as melhores condições que a gente poderia ter e com acesso muito bom a todos os tratamentos que sejam mais modernos. O curso de medicina a gente divide em duas metades, vamos dizer assim, né? Então, a primeira metade, o aluno aprende o básico da medicina e uma das coisas que ele aprende no básico é aprender a fazer o diagnóstico das doenças, a aprender a examinar, dar condutas. A gente reúne esses alunos em um auditório e passa como que vai ser todo o funcionamento do semestre, inclusive descrevendo um pouco do que se espera nesses atendimentos do ambulatório. Eu sempre trago para os alunos, já no primeiro dia de aula, que o momento é deles, né? Então eu não posso ir lá tomar frente da situação, atender o paciente, examinar. O aluno vai ficar ali de expectante, ele não é o expectante. Eu estou mais para olhar e supervisionar do que para especificamente fazer o atendimento. Ele tem que fazer, mas é claro, isso é feito mediante o supervisionamento do professor. Quando a gente tem esse contato desde o começo, a gente meio que aprende, nossa, como será que eu deveria conduzir uma consulta? Como será que está certo eu perguntar isso nesse momento? Em que momento que eu posso começar a fazer o exame físico? Quando que o paciente se sente mais confortável? No 2º semestre a gente já começou a ter contato com os pacientes, a gente vinha atender acho que uma vez por mês no máximo. A gente começou atendendo em grupo, né? Então isso dá uma tranquilidade um pouco maior, porque você tem os colegas ali para te auxiliarem. Muitas vezes a gente está com outros colegas junto que ajudam a fazer o exame físico, enfim, a gente elabora nossas hipóteses, passamos os casos para o nosso médico supervisor e aí a gente discute qual que é a melhor conduta para aquele paciente e damos a orientação. E a gente consegue fazer com que o aluno aprenda desde o primeiro semestre até o seu 8º semestre, aprender as necessidades de aprendizagem básica da medicina e depois ele volta já no internato, né, no 9º, no 10º e no 11º semestres para complementar a sua formação aqui no Promove. Como a gente vê isso desde o começo, a gente já meio que, como aluno, a gente já vai se formando e entendendo a melhor forma de atender o paciente desde o começo. Sinceramente, é a melhor forma de aprender, que é aprender na prática, né? Se a gente fosse acompanhar uma consulta normal, a gente nunca teria um espaço desses para parar, aprender sobre cada detalhe, assim, da consulta. Por isso que é uma consulta que demora mais. E também a liberdade que você tem aqui para atuar como um profissional da saúde, que você ainda não é formado, mas está na formação, então a gente tem uma liberdade aqui que eu acho que a gente não teria em nenhum outro lugar, com uma equipe maravilhosa, assim. Então,
esse período do internato ele é um pouquinho diferente, e aí o convívio e o contato de fato é muito maior. O interno é aquele aluno que vive intensamente o curso da medicina e é onde ele vai aplicar tudo que ele aprendeu na teoria. E aí é um período onde ele já passa a ter plantões, ele passa a ter um contato muito mais intenso com os pacientes. Mas ao mesmo tempo, como todos os professores estão atuando ao mesmo horário, a gente acaba conseguindo conversar com todo mundo, independente da demanda. Então, se surgir alguma dúvida no caminho, a gente quiser a opinião de algum outro professor, algum outro médico, mesmo que não seja a especialidade dele, sempre eles estão disponíveis para a gente discutir, tanto um caso novo que apareceu ou qualquer coisa corriqueira do dia a dia. A gente foi aprendendo a lidar melhor com os pacientes, a criar um vínculo com os pacientes, que eu acho que esse é o maior objetivo do Promove, né? Essa criação do vínculo com o paciente. E a cada semestre a gente tem uma oportunidade de colocar um tijolinho a mais, né? Colocar algo a mais nesse aprendizado. Eu acho que a medicina requer essa questão da praticidade. Então, se ele não se deparar com as dúvidas e com os problemas, ele não vai saber o que fazer depois de alguns anos de formato, né? Quando ele chegar e se deparar com o primeiro paciente na vida dele. Então, aqui ele vai ver a dúvida, vai ter a dificuldade, mas logo em seguida a gente vai entrar e vai trazer alguma solução sempre que possível. O que a gente quer é que o aluno possa e deva participar, para que ele tenha um aprendizado realmente efetivo. O Promove tem uma característica assim, muito interessante, que a gente dispõe de vários recursos que, embora seja dentro de uma instituição privada, algo que não tem, né, uma questão de remuneração, então o paciente consegue passar aqui e fazer vários exames e consultas dentro de um contexto de gratuidade, mas que dispõe de muitos recursos, né, por conta do suporte que se tem dentro do Promove. Não só do ponto de vista de exames, não só do ponto de vista de acesso a diagnóstico, mas também das equipes que aqui atuam, né, das várias especialidades, da equipe multiprofissional bastante presente. É fundamental que a gente tenha um trabalho em conjunto, né? Uma equipe multidisciplinar é muito enriquecedora no processo de aprendizagem. Eu não consigo tratar só o paciente com medicação, eu preciso que ele realmente tenha um tratamento integral. Então eu preciso que a psicologia, a fisioterapia nos ajude para que a gente tenha um tratamento adequado desse paciente. Essa questão da gente ter o cuidado integrado, de estar sempre acompanhando o paciente, ter um cuidado multiprofissional também, então a gente consegue englobar muitas vezes a fisioterapia, fazer um encaminhamento às vezes para psicologia, trabalhar médico, fisioterapeuta, enfermagem, psicólogo, todos juntos, né, com aquele paciente, e a gente tem todo o histórico dele. Então acho que isso é o mais importante, ter um cuidado integrado e bem aprofundado assim, com o paciente, que ele consegue ter seguimento assim, conosco. Uma das coisas que eu mais aprendi aqui foi como trabalhar em equipe. E como a equipe ela é super importante para olhar o paciente de forma integral. Então, a medicina sozinha não trabalha perfeitamente como todas as equipes juntas. A gente entende muito isso na prática por aí, como é difícil às vezes um paciente passar num médico, o médico indica um especialista, ele demora muito tempo para chegar nesse especialista. Aqui a gente consegue agilizar a vida do paciente em vários sentidos, né? Então, esse ganho é muito importante. De poder atender ele em diferentes áreas e integrar o cuidado dele, tudo em um só lugar e de forma gratuita, podendo tanto ajudar o paciente, que talvez não tenha condição de seguir consultas assim, no setor privado, quanto os alunos que estão aprendendo imensamente no setor de cuidado primário, né? A discussão, quando é feita em grupo, quando é feita com profissionais diferentes daqueles que atenderam o paciente, ela tem um aprofundamento muito maior, né? Como eu disse, a gente consegue perceber algumas coisas que a gente não tinha percebido no começo, né, do atendimento. Então, a troca entre as áreas, né, entre as diversas áreas da própria medicina e as áreas afins da saúde, ela é muito importante para que a gente perceba que
o atendimento ele tem que ser completo. Eu sou professor aqui na São Camilo, já fui professor de vários cursos diferentes de graduação e hoje, como professor de assuntos sérios, assuntos adultos, eu sou professor da biomedicina, mas eu também coordeno um projeto de extensão aqui na São Camilo, que é mais besta, que é o Narizes de Plantão. Meu nome é Luma, eu tenho 23 anos e eu entrei aqui no Promove porque eu estudei aqui também pela São Camilo, sou formada pela instituição e depois de estudar, fazer estágio aqui no Promove, eu consegui essa oportunidade de trabalhar e ser efetivada como enfermeira. E como aluna, durante 4 anos, eu participei do projeto Narizes de Plantão. A minha relação aqui na São Camilo às vezes eu tô falando sobre anticorpos e linfócitos e vacinas, e às vezes eu tô de nariz, maquiagem, tocando uma música, pulando para cima e para baixo. Com o jaleco na faculdade, a gente aprende a fazer uma consulta clínica, a entender o histórico do paciente, que é muito importante, claro, é o primordial para a consulta, mas o nariz vermelho a gente consegue enxergar um pouquinho além daquela doença, daquele problema que o paciente tem. Então o Narizes de Plantão é uma iniciativa artística para ensinar os futuros profissionais da área da saúde habilidades não técnicas, empatia, improviso, criatividade, e a gente faz isso usando a linguagem do palhaço especificamente. É realmente um processo de autoconhecimento, porque eu era uma aluna antes do Narizes e eu sou completamente outra. Então acho que o sentimento é esse, é um sentimento de autoconhecimento todos os dias. Todas as vezes que eu me transformo na Domênica, eu aprendo alguma coisinha nova. O palhaço é a inocência depois da experiência. Palhaço, sabe aquela menina que você encontrou? Agora ela tá na minha sala, eu preciso dar uma injeção, mas ela tá chorando e ela pediu pra você ir lá, pra segurar a mão dela. Pô, Mini salva o mundo. Acho que os maiores desafios hoje na sociedade que a gente vive, em vários contextos de medicina, é o paciente não ser ouvido. Isso faz com que ele passe em muitos especialistas, né? Porque ninguém tem tempo, às vezes hábil, para escutar o que ele tem a dizer, para realmente examiná-lo, para ele se sentir tocado, para ele se sentir valorizado. E aqui a gente tem esse tempo de sobra para fazer isso. A gente costuma dizer que onde tem aluno tem bom atendimento, né? Porque o aluno ele dá um olhar diferente para aquele paciente. É um cuidado mais especial, vamos dizer assim, né? O aluno tem um ouvido melhor para o paciente. E isso faz com que o nosso professor também tenha mais tempo naquele cuidado. Eu acho que foi colocado em termos, em uma palavra, uma coisa que a gente deveria fazer desde sempre. Então, não se pode perder que o paciente é uma coisa una, né? Não só o corpo, como a mente, como essa parte emocional. Então, a humanização é o centro do tratamento. Não é somente a técnica, né? A gente aprende muito a teoria na sala de aula, são muitos anos de faculdade lendo e ouvindo sobre teoria. Aqui a gente coloca em prática. E colocar em prática é ter uma escuta com atenção ao paciente. É entender as vulnerabilidades daquele paciente, a condição social que ele está inserido, né? E diante disso, saber o que é melhor para aquela pessoa. Não o que é melhor para a condição, para a doença, mas o que é melhor para aquela pessoa naquele momento. A gente consegue estar num ambiente um pouco mais controlado, com uma consulta um pouco mais estendida, e aí o paciente acaba se sentindo mais confortável ali para conversar, um pouco mais confortável para expor mesmo as queixas dele, ali a demanda, né, o que ele precisa. A gente meio que constrói uma relação muito mais próxima com os pacientes e a gente consegue conduzir muito melhor. Que eles se sentem mais abertos a conversar com a gente, eles não têm problema nenhum de fazer qualquer tipo de pergunta ou exame físico. A gente, né, tratar ele de igual para igual, não
numa situação de hierarquia. Eu sou o médico, você é o paciente, você faz o que eu faço, você faz o que eu falo e eu nem te explico por quê. A gente discute sobre a conduta aqui. A gente acredita que o olhar e o escutar mais é um diferencial quando a gente ensina durante o processo de atendimento mesmo do paciente, né? Enquanto o professor está ensinando para a gente sobre a condição do paciente, o paciente está aprendendo sobre a condição dele. Então, ele sente que ele tem uma explicação sobre o que ele tem. Ele não fica aquela coisa, eu te contei todos os meus sintomas, então toma aqui esse medicamento. Não, ele entende o processo do qual a gente tem para chegar naquele medicamento, para chegar naquele exame que a gente pede para ele. Então, um paciente, ele ser atendido com uma escuta tão ativa como a gente pratica aqui no Promove, eu acho que devolve um pouco de dignidade para ele enquanto pessoa. Não somente da sua doença, mas na questão social do paciente mesmo enquanto pessoa. A empatia, o cuidado com o paciente, a preocupação é o mais importante, porque se você não sabe, você vai buscar, né? Você não vai dar alta para quem não tem condições de alta. Então, acho que é isso que é muito importante, sabe? O conhecimento é algo que se agrega ao longo do tempo. Agora, a empatia, a responsabilidade e um atendimento correto do ponto de vista técnico e humanizado, isso é muito importante, né? Isso a gente não pode perder. Eu acho que a coisa mais gostosa, assim, é chegar no fim da consulta e você ver que o paciente, além de ver que ele vai ser cuidado, né, ele vê que ele foi ouvido. É uma forma de ajudar todo mundo. Você se sente mais satisfeito como médico, que você consegue ajudar todo mundo e você consegue ver no paciente, na própria, por exemplo, na primeira consulta você consegue ver o quão satisfeito o paciente está. O paciente, quando entra aqui, ele vira um membro da família do Promove, né? Ele se sente realmente integrado e a gente consegue suprir as necessidades deles aqui dentro. Os pacientes que a gente atende, como a gente atende com tempo, com carinho, com atenção, eles saem muito satisfeitos. Então, a maioria sai agradecendo, apertando a mão, falando que vai trazer coisas pra gente. Então, assim, o laço, eu acredito que acontece na primeira consulta, sendo bem feita, com carinho, com cuidado e com atenção, o laço é feito. É gratificante para o professor, para o aluno e para quem está sendo atendido. Aqui no Promove a gente tem a questão integral da missão camiliana, né? Do mais coração na mão, né? Como São Camilo de Leles dizia, né? E a gente tenta e consegue fazer com que isso passe a ser parte da vida do nosso aluno. Acho que a partir do momento que a gente conhece os pacientes daqui do Promove, que a gente entende a vulnerabilidade social que muitos deles estão inseridos, a gente tem um crescimento profissional, isso é fato, é um crescimento educacional, mas um crescimento pessoal imenso, né? Uma das coisas que me chamou a atenção muito quando eu vim trabalhar aqui, que eu vim conhecer antes de vir trabalhar, é como as pessoas são alegres. Então, assim, as pessoas nos tratam com um sorriso no rosto, é muito bacana. E eu sei como eu gostaria de ser tratada por outras pessoas. E é uma coisa que eu gostaria de trazer para todo mundo. Eu gostaria de continuar cuidando das pessoas do jeito que elas merecem ser cuidadas. Então, quando eu chego aqui no Promove, tantas consultas, inúmeras consultas que eu fiz e eu consigo sentir que eu estou conseguindo fazer uma diferença para alguém, mesmo que seja uma coisa muito básica, uma coisa que as pessoas talvez não deem muita atenção para isso. Eu conseguir ajudar uma pessoa traz um conforto para mim que eu me sinto muito aliviada de conseguir trazer esse conforto para todo mundo, que também traz para mim. É difícil se desligar dessa área da nossa vida. Então, se você não gostar de cuidar de gente, talvez não dê certo. Sempre quando a gente sai de casa, eu sempre tenho isso em mente, de tentar fazer a diferença na vida de alguém. Então, não é só apenas um atendimento.
dentro daquele atendimento, o que eu posso ter trazido de agregar valor para aquele paciente. Se você não estiver ali para ajudar a pessoa e para facilitar a vida dela, não tem sentido. Você está na área da saúde. Você tem que ver o que você busca, os seus valores e entender que a gente sempre vai aprender, né? Quando você sai da faculdade, geralmente você se cobra porque você acha que eu não sei isso, eu não sei aquilo, mas você sabe muitas coisas e vai aprender tantas outras que só a prática vai te ensinar. Eu acho que é isso, eu acho que é assim que vale a pena no final. Eu acho que é você ver o impacto que você pode ter sobre a vida de outra pessoa. E o quanto é importante você continuar estudando e você gastar essas 1000 horas estudando para você poder dar a melhor qualidade de atendimento para esse seu paciente, porque vai depender disso. De tantas dificuldades que tanto você encontra quanto você encontra com os pacientes que você atende, você acaba crescendo muito como pessoa. Uma coisa que você talvez não esperaria, mas ao longo do curso, no final desses últimos 6 anos, você olha para você mais novo, quando acabou de entrar na faculdade, você pensa, muita coisa aconteceu que mudou minha vida e eu sei o que eu posso fazer agora.